Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos, da disciplina de Cálculo 1. Este é o quinto vídeo, falta a letra O aqui, e ele versa sobre composição de funções. O processo de composição de funções é uma receita para você é, criar funções complexas, né? Posto da forma mais simples, vamos considerar a composição de duas funções apenas. Então, sejam funções f e g definidas em seus respectivos domínios df e dg, e tendo suas respectivas imagens im de f e im de g. A função composta, denotada pelo símbolo f bola g, vai ser definida como sendo f, cujo vai ser a função f substituindo o seu argumento x pelo resultado da aplicação da função g sobre o valor x. Então a função composta f bola g fica escrita, computada calculando-se a função f do g de x, sendo que o domínio da função f bola g é dado pelo conjunto de valores x, tais que g de x tenha como resultado um número que pertença ao domínio da função f. Colocando em termos da maquininha, para a gente representar a composição de funções, o que nós estamos fazendo é o seguinte: nós tomamos um valor x, colocamos na maquininha g, que vai resultar num número g de x. Este número g de x é colocado na maquininha f, que nos retorna então um número f do número g de x. Para a gente criar a imagem acerca do domínio da função f bola g, né, dado um domínio que é um conjunto de valores x, esse domínio aqui vai ser representado pela região que vai do parêntese esquerdo ao parêntese direito, tendo a região achurada. Então esse conjunto é o conjunto chamado D de f bola g, e a partir desse domínio nós geramos um número f do g, aqui é um x1, g de x1, que pertence então ao conjunto imagem da função composta f bola g. Este processo, ele é a síntese de dois processos conforme discutidos na maquininha anterior. Então, suponhamos que nós tenhamos a função g cujo domínio seja definido neste segmento da reta real pelo conjunto d índice g, que vem da bola fechada, região achurada, à bola fechada, d índice g. E aí você atua a função g num certo número x1. Se este número estiver dentro do conjunto interno aos parênteses, ele gera um número real dentro desse conjunto de parênteses aqui, que pertence ao domínio da função f. Veja que o conjunto imagem de g pode até ser mais amplo, ter um número maior de elementos, se estender por uma região maior da reta real. Poderia acontecer desse parêntese à esquerda, está um pouco mais à esquerda, esse aqui um pouco mais à direita, um deles mais à esquerda, o outro interno, e assim sucessivamente. Poderia até acontecer deles não terem uma intersecção não vazia. Tudo isso é possível, vai depender da composição de funções que você realiza. E aí, então você tem um g de um certo x. Se este x pertence a esse domínio aqui da função f bola g, definido nos seguintes termos: se x estiver na região entre parênteses, você tem g de x pertencente à região entre parênteses que representa o domínio da função f, e aí você consegue então operar a função f sobre um desses valores e gerar o número f do g de x1. Caso contrário, se você tomasse um valor daqui, dessa região, você poderia cair, por exemplo, neste ponto aqui,
que está externo ao domínio da função f, mesmo pertencendo à imagem de g, e, consequentemente, neste ponto, neste valor de x, a função f bola g não está definida. É importante notar também que a operação, ela não é comutativa, ou seja, a ordem em que você realiza a composição de funções é importante e afeta qual é o resultado final da sua operação. Então, nós vamos aqui olhar alguns exemplos para ilustrarmos isto. Tanto o processo de composição de funções, quanto esta propriedade de não comutatividade. Comecemos definindo f de x e g de x como x ao quadrado e x menos 3, respectivamente, conforme apresentado aqui. Então, a expressão f bola g é equivalente a fazer f de g de x. Note, então, que ao fazermos a composição, o argumento da função f se transforma na função g de x. Se você tiver f de qualquer coisa, é qualquer coisa elevado ao quadrado. Por exemplo, f de banana é banana ao quadrado. Então, você tem que f de banana é banana ao quadrado. Como aqui nós temos g de x, então ficamos com g de x elevado ao quadrado. G de x é x menos 3, então temos x menos 3 elevado ao quadrado, como sendo f de g de x. Já g de f de x, ou g bola x, é g de f de x. G de qualquer coisa é qualquer coisa menos 3. Então, temos g de f de x igual a f de x menos 3. Como f de x é x ao quadrado, ficamos com g bola f dado por x ao quadrado menos 3, ou g de f de x igual a x ao quadrado menos 3. No próximo exemplo, vamos definir f de x como raiz quadrada de x, ou raiz de x, e g de x igual a raiz de 2 menos x. Então, f bola g é f de g de x, e f de g de x é raiz quadrada de g de x. Então, raiz quadrada de g de x, que fica raiz quadrada de 2 menos x. Já g bola f é igual a raiz quadrada g de f de x. G de qualquer coisa é raiz de 2 menos qualquer coisa. Logo, temos que g bola f igual a raiz quadrada de 2 menos f de x, que é dada por raiz de x. F bola f é f de x. Então, temos que isso, f de x é raiz quadrada de f de x, que é raiz de x. E g bola f é g do g de x, que é raiz de 2 menos g de x, que resulta raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 menos x. Por último, nós podemos, então, generalizar a composição a duas funções para a composição a três funções e, com isso, podemos, por indução, compreender como seria a composição de múltiplas funções, n funções. Tomemos, então, as funções f de x, g de x e h de x, dadas por essas expressões aqui, e façamos a composição f bola g bola h. Como nós vimos, a ordem interessa, sendo o último elemento o elemento mais interno e o primeiro elemento o elemento mais externo no cálculo da função. Então, o f bola g bola h fica f de g de h de x. Isto vai ser igual, o f de x é x dividido por x mais 1. Então, f de qualquer coisa é qualquer coisa dividido por qualquer coisa mais 1. E o qualquer coisa aqui é g de h de x. Logo, nós temos g de h de x dividido por g de h de x mais 1. Agora, g de qualquer coisa é qualquer coisa elevado a 10. Então, nós colocamos no lugar, como aqui temos o qualquer coisa é o h de x, substituímos, então,
na expressão h de x elevado a 10 dividido por h de x elevado a 10 mais 1. Por último, nós temos o próprio h de x, que é essa expressão x mais 3. Então, aqui no lugar de h de x, colocamos x mais 3 elevado a 10 dividido por x mais 3 elevado a 10 mais 1. Com isso, nós concluímos o material acerca da composição de funções. Boa sorte com os exercícios e até a próxima. Um grande abraço.